Ai, viu, brasileiro é um povinho muito acomodado, não faz nada. Olha, quando é nos outros países, eles se revoltam e pronto, e conseguem resolver as coisas, sabe? Ah, é incrível, viu? Ah, eu preciso me mudar do Brasil. Olha que absurdo esses vândalos estão fazendo na minha cidade. Que coisa horrível isso. Isso é forma de protestar? Imagina, eles deveriam estar amarrando um lencinho no braço. É, coerência mandou lembrança. Ok, galera, eu acabei de voltar de viagem, tá? Não sei se vocês conseguem ver, mas nem as malas eu arrumei ainda, tá tudo uma zona. Eu tinha um cronograma para terminar, ainda falta um vídeo da etapa final da minha viagem, que eu ia postar na ordem, só que a sequência de coisas que acabaram acontecendo me obrigaram a quebrar essa ordem totalmente, tá? Então depois vocês terminam de ver o final da minha viagem, porque agora a gente tem que falar de coisas mais importantes, ok? Eu sei que o Clarion já gravou um vídeo sobre isso, um vídeo muito legal. Eu sei que o Eric ZZZ também já gravou um vídeo sobre isso muito legal. E na segunda-feira, eu sei que 3 grandes blogueiros do Brasil, o Cauê Moro, o Rafinha Bastos e o PC Siqueira, gravaram um vídeo sobre isso também. Não é por isso que eu vou deixar de gravar e falar sobre as minhas colocações sobre essa questão. Bom, eu estava lá na PQP quando eu comecei a ouvir rumores das coisas que estavam acontecendo aqui em São Paulo. Mas eu estava com sérias restrições de internet, estava muito difícil de acessar o YouTube, o Facebook e mesmo o Google, sabe, as páginas de notícia do Brasil, para conseguir saber o que estava acontecendo. Então, eu estou muito defasado nisso. Então eu estava vendo só notícias esparsas, vendo o que eu estava conseguindo falar com os meus amigos e familiares, e quando eu cheguei aqui eu montei uma cronologia que pra mim tá fazendo sentido, tá, gente? Mas me desculpem se eu errar alguma cronologia aí, porque eu simplesmente não estava aqui para acompanhar. De qualquer jeito, eu posso sintetizar em poucas palavras o que está acontecendo aqui no Brasil. O povo está acordando. Acordando não, porque acordado ele já estava. Ele está efetivamente fazendo alguma coisa, ao invés de ficar só deitado na cama. E eu estou realmente muito, mas muito feliz com o que está acontecendo. Tinha que ter acontecido, na verdade, muito antes. Sabe, todo mundo sempre reclama que brasileiro é bunda mole, que brasileiro não faz nada, que brasileiro come bosta e ri, sabe? E agora simplesmente tem gente que ainda está reclamando do que está acontecendo. Ainda citaram o Japão, falaram assim, no Japão quando tem protesto eles amarram um lencinho no braço. Mas, vocês estão achando que a gente está no Japão? Sabe, o Japão é aquele país que quando o político corrupto é pego roubando, ele se suicida de vergonha, sabe? Aqui no Brasil você vai andar com faixinha no braço, o máximo que você vai acontecer é nada, sabe? Tipo, os políticos vão dar risada, é só isso que vai acontecer. Sabe, se a vida de todo mundo, sem exceção, for chacoalhada pela gritaria do povo enlouquecido, aí sim a coisa faz diferença. Sabe, os egípcios tomaram a Praça Tahrir lá e derrubaram um ditador. Sabe, a mesma coisa aconteceu na Tunísia, aconteceu na Líbia, tá? Ok, podemos dizer que nos países árabes eles vão acabar trocando 6 por meia dúzia em algum momento. Mas a questão é, pelo menos, fica claro que o povo não é passivo. O povo não é aquele que recebe e aceita e fala, tá bom. Sabe, pelo menos isso. E agora eles têm direito de votar também, né? Mas é totalmente diferente, eu só usei como exemplo, porque aqui no Brasil ninguém quer destituir o governo, pelo menos eu acho que a maioria não quer. Sabe, o que a gente quer é que as coisas sejam justas e mais honestas e mais claras e com menos palhaçada. Por exemplo, sobre essa questão da PEC 37, que está querendo tirar a maior parte dos poderes do Ministério Público, fazendo com que a roubalheira corra solta e com que os políticos possam fazer o que quiser. É fundamental protestar contra isso. Tá rolando protesto contra os gastos abusivos que estão rolando na Copa do Mundo e agora com esse negócio da Copa das Confederações. Agora, o problema é porque a gota d'água, o que iniciou tudo isso, foram 20 centavos. Bom, eu sou morador da cidade de São Paulo e eu utilizo o transporte público com muita frequência porque eu não tenho carro. Então, eu posso falar sobre a questão dos 20 centavos aqui. Então, eu vou focar o meu vídeo nesses 20 centavos. Bom, quando a tarifa subiu para R$3, eu já achei um roubo à mão armada. Tá? Porque R$3 é um absurdo de tarifa. É sério, agora eu posso falar com propriedade. Até agora eu passei por 16 países e tomei metrô e ônibus em quase todos eles. Em nenhum deles o transporte público é tão caro quanto em São Paulo, mesmo fazendo a conversão da moeda. Ok, todos eles pagam tarifa. Eu não concordo com a gratuidade de transporte público. Eu acho que o transporte tem que ser pago, porque se não for pago ninguém dá valor. Mas tem que ser pago um preço justo. Nem nos grandes países desenvolvidos o transporte público é gratuito para todo mundo, sabe? Ele só é para aquelas pessoas que
que já são categorias especiais, né? Então são discapacitados, idosos, etc. E em alguns lugares para estudantes também, como eu vi em Berlim. Agora, sempre é pago e precisa ser pago. Só que o problema é qual a quantia que vai ser paga. Faz as contas. Num mês curto de 4 semanas, tá? 20 dias de trabalho, você gastando R$3 para ir e para voltar da sua casa são R$120. Que é, assim, com um salário mínimo de R$600, faça ideia. Na verdade, que seja R$1.000, sabe? É mais do que 10%. Isso aqui em São Paulo se o cidadão não pegar metrô. Porque quando ele coloca o cartãozinho junto com o metrô, não é só R$3. Porque o metrô não é uma integração completa, então você ainda paga R$1,65. Então, na verdade, são R$4,65 para ir e R$4,65 para voltar, dando uma conta no mesmo mês curto, nos mesmos dias de semana, de R$186 por mês. Vai aumentar 20 centavos do ônibus, vai aumentar depois 20 centavos do metrô também, porque eu sei. E aí você tem R$16 a mais no final do mês, dando um valor de R$202 mensais em um mês curto, apenas 20 dias de trabalho, se você não sair no final de semana. Sim, 20 centavos é um absurdo, sabe por quê? Porque R$3 já é um assalto. Mesmo o metrô de São Paulo sendo um dos melhores metrôs do mundo, apesar dele não chegar ainda em muitos lugares. Ah não, mas isso que estão fazendo é baderna, é vandalismo, isso é um absurdo. Sim, eu sei que vandalismo e quebradeira é um absurdo, eu também não concordo com isso, tá? Mas é aquilo, como eu tava no Planeta Vermelho por esses dias aí, eu fiquei perdido na cronologia da coisa. Me corrijam se eu estiver errado, mas a grande massa de realmente vandalismo e quebra-quebra que teve foi no primeiro dia de protesto. Nos outros dias, isso não aconteceu ou aconteceu de forma muito minimizada. Agora, me fala uma coisa, como é que você vai controlar a violência numa manifestação na rua, em que você pode ter pessoas coerentes, pessoas de bom senso e bando de vagabundo que não tem o que fazer, sabe? Vai todo mundo pra rua, é o bloco do vai quem quer, sabe? Você não tem como cobrar entrada, não tem como cercar em volta, não tem como fazer um abadá pra descobrir quem que tá lá dentro e quem não tá, sabe? Isso é loucura. Se você vai fazer uma manifestação de rua, é óbvio que vai ter uns manés lá no meio lá que estão lá pra causar, sabe? Inclusive, às vezes pode até ser gente realmente infiltrada da polícia. Eu achava que não era, mas depois que eu vi aquela filmagem do policial depredando a própria viatura, eu já não duvido mais. Agora, vamos ver um negócio. A manifestação não perde a sua legitimidade só por causa do vandalismo. Principalmente porque praticamente qualquer manifestação na Paulista, seja ela contra ou a favor de qualquer coisa, seja uma festa, vai rolar vandalismo, sabe? Rola vandalismo sempre que termina algum campeonato de futebol e os caras vão comemorar lá. Rola vandalismo sempre que tem algum jogo clássico aqui em São Paulo, nem precisa ser um final de campeonato. Rola vandalismo no Réveillon, rola vandalismo na parada gay, rola vandalismo em todas as reuniões que são feitas na Paulista. Isso não é motivo para cancelar tudo. Na verdade, é menos legítimo manter isso daí do que fazer o protesto. O protesto é mais legítimo, sabe? Dizer que tem vandalismo durante o protesto e que só por isso não pode haver protesto é a mesma coisa que dizer que só porque tem bandido que vai em estádio de futebol e de vez em quando tá com o rojão na cara e mata boliviano, que não pode mais ter jogo de futebol no mundo. Não faz isso daí, sabe? Isso é declive escorregadio, sabe? Só porque de vez em quando alguém tá com sapato no cantor lá do show lá, quer dizer que não pode mais ter show, sabe? Eu lamento profundamente o vandalismo que aconteceu aqui em São Paulo ou em qualquer outra cidade que tenha acontecido durante esses protestos. Mas alguém me deu alguma ideia de como evitar isso? Eu não conheço, sabe? Ou é isso ou não tem o protesto. E eu prefiro que tenha o protesto, sabe? Eu acho que até em marcha de velhinho vai ter alguém tacando a dentadura, sabe? Não tem jeito. E mesmo assim o vandalismo foi controlado nos outros dias. Não, pera lá, a polícia estava se defendendo dos manifestantes que estavam sendo extremamente agressivos. Já ficou mais do que claro que não foi assim. Eu já citei o caso do policial que depredou a própria viatura. Tem o caso dos policiais que atiraram bomba e balas de borracha em manifestantes que estavam sentados, gritando sem violência. Sabe, ainda que alguns policiais realmente tenham sido agredidos injustamente, sabe, não é o caso de você fechar os olhos pra ver que a polícia tá errada nesse ponto, sabe? O Claro fez o vídeo falando que a polícia está errada. Não tem como discordar do Claro, não tem como, sabe? E o Geraldo Alckmin elogiou o comportamento da polícia. Olha, seu Geraldo, eu já dei o meu voto pro senhor, sabe? Agora sabe o que eu vou dar pro senhor, ó? Isso aqui, ó, elogiar o comportamento da polícia, sabe? Isso que aconteceu não é despreparo da polícia, que nem o pessoal tá falando. Isso daí são ordens dadas. Eles recebem treinamento, a tropa de choque treina todo dia. Isso não é despreparo, isso é lavagem cerebral que eles fazem na cabeça dos policiais. Lavagem cerebral. Eu lembro quando teve a revolução na Líbia, que os jornalistas estavam noticiando meio que com uma certa surpresa, né? Ah, e o exército do Gaddafi agora está apoiando os manifestantes e se virou contra o Gaddafi. Fiquei pensando,
Eu não vejo isso com surpresa. A surpresa pra mim é o que o exército ainda estava fazendo do lado do Gaddafi. Sabe, como é que alguém aceita esse tipo de coisa? E a mesma pergunta que eu faço pros policiais de São Paulo. Sabe, vocês ganham uma miséria e vocês usam o transporte público. O que vocês ainda estão fazendo? Que vocês não largaram os escudos e não se juntaram aos manifestantes? Sabe, vocês estão do lado de quem? Do lado de quem tá sofrendo as mesmas coisas que vocês ou do lado de quem tá explorando vocês? É esse o exemplo que vocês querem dar pros seus filhos? Pros seus familiares? Um homem passivo que ataca pessoas desarmadas que estão lutando contra a opressão que vocês também sofrem? Sabe, vocês também ganham uma miséria. O nosso inimigo é comum, mas existem outras formas de protestar. Sim, existem, já tentamos todas e nenhuma funcionou. Próximo. Mas a tarifa já foi reajustada abaixo da inflação. Sim, a tarifa dessa vez foi reajustada abaixo da inflação. Só que quantas vezes no passado ela não foi reajustada acima da inflação? A tarifa já está superfaturada. Essa é que é a questão que ninguém entendeu. Não são os 20 centavos a mais. Os 20 centavos a mais é em cima dos 3 que já são um abuso. Aliás, nem devia estar tendo inflação, não? Eu vou deixar um link aqui embaixo de um amigo meu que me passou explicando por que a tarifa teve que ser aumentada, todos os subsídios que o governo tem que dar para as empresas de ônibus, tal, etc. Eu entendi tudo isso, só que a questão é, dá para tirar dinheiro de outros lugares. Você não precisa onerar mais ainda o transporte público. Afinal, para construir estádio que não precisa, tem bilhões, né? Eu digo que não precisa, não é porque eu tenha nada contra os corintianos, mas todo mundo sabe que o estádio do Corinthians está sendo construído meramente por picuinha política, porque o Juvenal, lá o presidente do São Paulo, não quis votar no Ricardo Teixeira. A gente sabe que é isso, sabe? Porque a gente tinha um estádio pronto, que ia custar coisa de 10 milhões, e a gente está fazendo um outro que vai custar não sei quantos bilhões, entendeu? Isso não tem nada a ver com Corinthians ou deixar de Corinthians. Isso tem a ver com dinheiro público que está sendo gasto em um momento que a gente não tem dinheiro para ficar gastando. Agora, para dar subsídio para esses mafiosos que comandam as empresas de transporte público de São Paulo, aí não tem dinheiro, aí tem que cobrar da gente, né? Sinto muito, viu? E o senhor Haddad, assim como fez quando era ministro da Educação, está se mostrando um perfeito bunda mole. Sabe, o senhor celulite. Infelizmente, as I was predicted. Sabe, mas, bom, enfim, ainda é melhor que o russomano. Existem hospitais na Paulista. Essas manifestações atrapalham pessoas que estão precisando se internar com urgência. Ok, esse argumento é bom. Apesar de que eu acho que nem a polícia, nem os manifestantes teriam coragem de barrar uma ambulância. Mas enfim, eu não sei, então eu não vou falar. Mas, por exemplo, isso da questão dos hospitais vale para qualquer coisa na Avenida Paulista. Ó, vou dar um exemplo meu, tá? Há muito tempo atrás, a minha mãe ficou internada no Hospital 9 de Julho, que é ali perto lá, é atrás do MASP. Exatamente num período em que ela estava na UTI, teve parada gay. E eu, além de ter tido muita dificuldade de chegar no hospital, ainda por cima o barulho da muvuca dá pra ouvir da janela da UTI. Isso vale também pra carnaval, isso vale também pra Réveillon, sabe? Você acha que as pessoas deixam de se internar na UTI só porque é ano novo. Você tem o Sírio-Libanês atrás, é óbvio, você também tem a maternidade de Santa Catarina, sabe? E tudo que for parar a Paulista vai atrapalhar os hospitais. Não é só a manifestação contra o aumento, sabe? É muito curioso as pessoas reclamarem só quando tem manifestação. Mas eu concordo que é um absurdo, sim. Eu proponho que as ambulâncias tenham que ter passe livre nessas manifestações. Sabe, a ambulância tá passando, ligou a sirene, todo mundo dá passagem pra ambulância. Fim, assim como acontece no trânsito, tem que acontecer na manifestação também. Agora, tem que bloquear a rua. Não tem jeito, se não bloquear a rua, vira protesto no Japão. Todo mundo lá no vão do MASP levantando plaquinha. Ninguém vai nem saber que existiu. Agora, só um último comentário. Só pra deixar clara a minha constatação de como a imprensa no Brasil é uma merda. Não que eu esteja surpreso, eu só estou confirmando o quão lixo é a imprensa no Brasil. A Folha de São Paulo comentou durante a semana inteira, desde que começaram os protestos, de que eram vândalos, eram monstros, eram pessoas que estavam acabando com a paz da cidade, atrapalhando as pessoas, não sei o que, depredando tudo. Bastou alguns jornalistas da Folha tomarem bala de borracha, mudou o texto. A polícia está agredindo os manifestantes que estão... Agora o vândalo virou manifestante, né? Seu bando de hipócrita. Jornalismo da Folha de São Paulo é um lixo, mostrou que é um lixo. Mas, pelo menos antes tarde do que nunca, né? Agora eles perceberam que o buraco é mais embaixo. E até o Arnaldo Jabor voltou atrás. A única coisa que eu lamento disso daí tudo são os oportunistas. Vão ter aqueles partidos minoritários que vão querer tomar a bandeira e dizer que eles é que estão organizando isso. Vão ter pessoas desses partidos querendo levantar suas bandeiras nesses lugares. Eu acho isso vergonhoso. Isso daí só dá munição, tá, para defecação oral
do Fernando Haddad e do Alckmin e de quem quer que seja. A gente tem que ir nesses protestos não pensando que é um partido, é outro. Não, você não tá defendendo partido nenhum, nem vai com a camiseta do partido. Você não tem que ir como partidário nesses lugares, você tem que ir como cidadão, sabe? Essas manifestações são muito mais do que 20 centavos. São o povo dizendo chega. E a gente não pode parar, sabe? Se a tarifa não abaixar, não vai parar, entendeu? Senhor Fernando Haddad, o senhor vai ter que congelar esta tarifa forever. O senhor não entendeu, o senhor não tem opções. É isso ou não vai parar. E as outras reivindicações, que são até mais importantes, como essa da PEC 37, também não podem ser caladas. Tem que ir a muvuca mesmo, toda a galera parar na frente de Palácio de Prefeito, na frente de governador, na frente do Palácio do Planalto lá em Brasília. Tem que mexer, sabe? Eu quero ver manifestações de 500 mil, de 2 milhões, de 10 milhões de pessoas ao redor do país. Eu quero ver policiais tacando o cacetete pro alto e se juntando pra multidão desvairada, sabe? E indo junto com a galera pra tentar ver se consegue uma mudança desse bando de corno que acha que pode fazer o que quiser com a gente e que a gente não vai fazer nada. A pedra estava parada lá em cima do precipício com inércia. Agora que empurraram, ela começou a rolar. E eu espero que ela não pare de rolar, sabe? Então vamos fazer com que não pare, ok? Bom, hoje eu estou indo lá no protesto que vai ter aqui em São Paulo. Infelizmente esse vídeo só vai chegar no dia seguinte, então não vai dar pra chamar vocês pra irem. Mas eu vou deixar uma tag aqui embaixo marcando o dia do próximo protesto, em que eu me comprometo a ir também. Então vocês vão, por favor, nesse protesto que eu vou marcar aqui embaixo e nos próximos também que tiverem, certo? Então, falou pra vocês, um abraço.